Você sabia que uma simples reforma no seu apartamento, na sua edificação, a edificação onde você mora, pode acabar comprometendo a estrutura desse apartamento, desse imóvel? Portanto, antes de começar qualquer coisa, antes de remover um vão de uma parede, antes de abrir alguma área de uma laje, você precisa entender muito bem qual é o impacto que está causando naquela estrutura. Por isso que nós preparamos o vídeo de hoje. Se você quer fazer uma reforma, se você é empreiteiro e trabalha com construção e você precisa entender tudo isso, esse vídeo é para você. Meu nome é Thiago Ribeiro, sou engenheiro civil da RV Engenharia Civil e hoje nós vamos falar tudo sobre reforma versus estrutura. Tudo que você precisa saber para não comprometer, para não causar problemas graves em edificação. Então já aproveita e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e também já deixa o seu like e vamos lá começar o conteúdo. Toda construção, toda edificação, ela é projetada para suportar determinada carga, receber determinadas cargas e distribuí-la essas cargas diretamente para o solo. Vamos supor que a sua edificação ela é em concreto armado, que é o natural mais comum aqui no Brasil. O que significa ser uma estrutura em concreto armado? Ela é constituída de pilares, vigas e laje. E lá embaixo tem a fundação. Portanto, se eu tenho um pavimento, o pavimento que você mora, digita aqui embaixo, comenta aqui embaixo qual é o apartamento que você mora, qual andar na edificação que você mora. Vamos supor que você mora no 12º pavimento, 12º andar, e você quer fazer a reforma nesse andar. Ok? O que acontece? Nesse andar você tem uma laje. Essa laje ela vai receber tanto as cargas do seu apartamento, a gente fala de carga tanto de pessoas, de móveis, da própria alvenaria e também da carga dos outros apartamentos ali. Isso a gente consegue determinar a carga que está chegando na laje. Então essa laje ela vai receber essa carga deste pavimento e ela vai distribuir para as vigas. O que seriam as vigas? As vigas elas vão ficar no perímetro ali de uma laje. Ela vai fazer a distribuição, vai ficar no perímetro da laje, ou seja, se eu tenho uma laje, essa laje ela vai passar essas cargas que estão chegando nessa laje diretamente para as vigas, ou seja, é como se fosse uma continuação, um circuito, um vai passando para o outro. Então a laje passa para as vigas e as vigas elas vão passar para onde? Exatamente, para os pilares, que aí eu estou falando de uma estrutura que fica ali na vertical, tem tanto na horizontal e também na vertical, tá? Então, chegou na viga, a viga vai passar para os pilares e dos pilares, os pilares ele não vai receber as cargas provenientes só do pavimento que você mora, do 12º pavimento, acertei? Mas ele vai receber também as cargas que chegam lá em cima, lá de cima também. Se a sua edificação for de 30, 20 pavimentos, então eu tenho pavimentos superiores que esse pilar ele vai receber essas cargas também. Então ele vai vir do pilar e vai embora até chegar na fundação. E aí a fundação depende muito, pode ser uma estaca, pode ser uma sapata, enfim. E esse elemento de fundação, ele vai ser responsável em pegar essas cargas que veio da laje, veio da viga, foi para o pilar e distribuir diretamente para o solo. Legal? Entendendo isso, a gente pode entrar em outra situação. O que acontece? Quando a gente não entende, a gente não sabe por onde está passando as nossas vigas, nossos pilares, nossos elementos estruturais, nós fazemos um projeto em cima do que a gente quer. Só que dependendo muito da edificação, não dá para ser muito do jeito que a gente quer. Por quê? Eu não posso mexer em elementos estruturais, como uma viga, como um pilar. E pode ser que eu tenha exatamente aonde tem aquela parede que você quer remover, por algum motivo que esteja lhe atrapalhando, pode ser que tenha um pilar ali no meio, ou seja, você até vai poder tirar essa alvenaria, tá? Até certo ponto, mas vai ter o pilar ali no meio e você não pode mexer. Por isso que é muito importante, antes ou de você comprar um apartamento, ou antes, principalmente antes de você iniciar uma reforma, entender
aonde estão passando os seus elementos estruturais e a partir disso você projetar a sua reforma. A RV Engenharia Civil possui equipamentos específicos para verificar essas estruturas aonde estão passando, então conte conosco. Mas existe ainda um outro ponto. Eu tenho alguns tipos de estruturas, tem até vídeo aqui no canal falando sobre isso também, como por exemplo a alvenaria estrutural, tá? Ou seja, eu tenho uma parede estrutural. Quando acontece esse tipo de construção, quando o seu apartamento é desse tipo, então eu já não posso remover essa parede. Lembra? Lá no concreto armado eu comentei com você que você vai poder tirar uma alvenaria, uma parede, mas tem um pilar ali no meio, você não vai poder mexer, não vai poder retirar por completo, certo? E a alvenaria estrutural você não vai poder tirar a parede toda. Por quê? Porque ela é estrutural. Lembra que eu te falei? As lajes vão passar para as cargas para as vigas para os pilares, assim vai. Em alvenaria estrutural é diferente. Eu não vou contar com pilares, eu não vou contar com vigas. Ou seja, a própria alvenaria, essa alvenaria mesmo que você quer remover, ela é responsável em transmitir as cargas através dos pavimentos até chegarem na fundação e ser transmitida para o solo. Por isso que, se você está no 12º pavimento, se você acabar removendo, tirando essa alvenaria aí do seu apartamento, você vai cortar a distribuição dessas cargas, elas não vão conseguir chegar lá embaixo e pode ser que a gente tenha até um colapso parcial dessa edificação. Já aconteceu acidente, diversos acidentes por conta disso, tá? Isso não é uma coisa isolada, muita gente de fato não sabe. Por outro lado, também temos outro tipo de estrutura, como o concreto protendido. O concreto protendido, ele é utilizado ali, principalmente em vãos mais longos, mas para edificações utilizam muito laje com a proteção. A proteção é você colocar no concreto umas cordoalhas que elas ficam estendidas, protendidas ali. Com isso a gente aumenta a resistência desse elemento estrutural. Então, quando a gente fala de proteção, a gente tem que tomar muito cuidado também em relação a furo. Porque se eu acabar furando para mim instalar alguma coisa em uma laje, enfim, fazer um furo ali para passar algum tipo de tubulação, eu posso acabar afetando uma cordoalha dessa proteção e ela pode acabar rompendo, né? Ela estoura, se você conseguir furar ela, ela acaba estourando e aí você pode também ter um colapso estrutural. Mas o furo em estruturas, ela é prejudicial praticamente em todo tipo de sistema estrutural. O concreto armado também, se você vai fazer um furo em uma viga, você precisa tomar cuidado porque você vai tirar uma área de resistência dessa viga. É uma alvenaria estrutural, mesma coisa, você vai tirar uma área que você de resistência em uma alvenaria estrutural, um elemento estrutural. Então a gente precisa tomar cuidado em relação aos furos também. E se você estiver precisando realizar um furo em um elemento estrutural com uma viga para passar a tubulação de ar-condicionado, enfim, aí na sua reforma, pode entrar em contato conosco que a gente também faz essa verificação para você, ok? Mas antes de qualquer reforma, é essencial você verificar como está o estado desse apartamento, tá? Você precisa saber se de fato vai dar para fazer essa reforma ou se durante a reforma você vai ter um custo muito mais alto. Por que eu falo isso? Porque às vezes uma edificação ela não suporta um aumento de carga naquela estrutura, tá? Uma expansão da edificação. Às vezes, falando aí da parte estrutural, falando da parte elétrica, falando de outros sistemas, muitas das vezes edificações mais antigas elas não suportam o aumento de demanda e a gente precisa fazer uma verificação também disso. Mas você também precisa verificar se nesse apartamento já existem alguns pontos problemáticos. Como? Se já existem algumas anomalias nesse imóvel. Eu posso verificar fissuras. As fissuras elas são uma demonstração para a gente, uma forma, um sintoma que existe algum tipo de doença no imóvel. Ou seja, se o imóvel já está doente, não é tão inteligente reformar ele. A gente precisa primeiro resolver essa doença, tá? Então, procurar fissuras, procurar trincas, dependendo da geometria da sua fissura, ali, se for uma fissura diagonal na parede, a gente pode ter até outro tipo de problema, como um recalque de fundação. Se eu tenho algumas fissuras em canto de janelas, também precisa verificar, pois pode ser que eu tenha ali alguma sobrecarga e essa janela ela não suporta, como ela
ela é um vão aberto, é um vão mais frágil, ela acaba fissurando ali por causa de uma sobrecarga. Ou seja, tem alguns imóveis que já estão doentes e uma reforma, uma maquiagem pode até agravar ainda mais essa doença. Outro ponto também é verificar se já existe armadura oxidada com corrosão de armadura. Nós já participamos de uma reforma uma vez que a pessoa tirou o forro do apartamento e foi possível verificar o estado em que estavam as armaduras, tá? Era no banheiro, tirou o forro, a gente conseguiu verificar em cima como que as armaduras da laje elas estavam totalmente expostas, ou seja, tinha um ponto de infiltração ali, tá? De vazamento, a gente não sabe ao certo, que estava causando corrosão de armadura, ou seja, já tinha um ponto extremamente frágil na edificação, tá? E pode ser que isso continue nos apartamentos de baixo também, ou seja, se você vai fazer uma reforma em uma unidade, você tem que tomar cuidado em relação ao impacto que essa reforma de uma unidade vai causar no prédio, porque você concorda comigo que quando você mexe em um apartamento, não é só no apartamento, é o conjunto todo, é uma edificação, é um conjunto, o sistema estrutural faz parte, não só o sistema estrutural, mas como elétrico também, ele alimenta todos os apartamentos. Então, o que você vai adicionar lá, o que você vai mudar, precisa verificar o que vai gerar, o que vai causar na edificação como um todo, isso é muito importante. Tá, mas vamos supor que você aí no seu 12º andar, você precisa fazer a reforma, quer tirar uma parede. Nós também temos vídeos sobre remoção de parede aqui no canal, você pode verificar, mas você quer remover essa parede, então você precisa reforçar. Tirou um elemento estrutural, a gente precisa colocar essa área de volta. Uma das opções são os perfis metálicos, tá? A gente tem alguns vídeos aqui no canal falando sobre isso, vou deixar aqui no card. Perfis metálicos são excelentes opções para isso, tá? Mas vamos supor que você precisa reforçar um outro ponto, por exemplo, uma laje. Você vai aumentar a carga de uma laje, vamos supor que você vai mudar o seu apartamento, enfim, vai fazer uma academia, vai fazer uma biblioteca, vai aumentar a carga ali considerável desse apartamento, então você precisa realizar um reforço. Uma das soluções é as fibras de carbono, são excelentes opções, até porque a gente não consegue praticamente nem verificar, né, que tá com reforço, que as fibras de carbono têm uma espessura muito pequena e são altamente resistentes, mas a gente precisa fazer um estudo, né, para verificar para onde estão as armaduras, as direções das armaduras, para colocar a fibra de carbono na direção das armaduras, até porque ela é resistente muito em relação à tração, muito mais que o aço até. A fibra de carbono é uma excelente opção. As próprias chapas metálicas, que também são parecidas com a fibra de carbono, só que tem uma área um pouco maior, mas também são excelentes opções para utilizar em uma laje. Ah, mas eu preciso reforçar um pilar, vamos supor. Na sua reforma você precisa reforçar um pilar. O reforço do pilar a gente faz aumentando a seção dele. Então uma das soluções é o famoso encamisamento. O encamisamento em concreto armado. Você vai fazer o encamisamento, vai montar as formas, vai concretar com grout, aumentar também as armaduras, e aí você vai ter um pilar maior, então você vai estar aumentando a capacidade de carga desse pilar. Também tem o encamisamento com perfis metálicos, você vai fazer a mesma situação, só que agora com chapas metálicas, né? Você cria os perfis e fecha com chapa metálica. Também temos vídeo aqui no canal falando sobre esses tipos de reforços. Bom, mas eu reforcei a laje, reforcei o pilar, mas eu preciso reforçar também a fundação, porque a fundação ela não é suficiente para suportar essas cargas. Também existe diversos tipos de reforço de fundação. A gente pode fazer até o encamisamento em uma sapata. Posso adicionar estacas, ou se eu tenho uma sapata, eu posso adicionar nessas sapatas até mais estacas. Se eu já tenho uma estrutura com estacas, eu faço um bloco de coroamento um pouco maior e adiciono as estacas. Ou seja, também tem vídeo aqui no canal falando sobre reforço de fundação. Você pode acompanhar isso com mais detalhes. Porém, cada caso é único. Cada situação é uma. Por isso que é muito interessante ter um engenheiro próximo para fazer essas verificações. E a RV Engenharia Civil está à disposição para ajudar você aí na sua reforma. Nosso contato, link está aqui embaixo. Pode entrar em contato e fale diretamente no nosso WhatsApp. E o vídeo de hoje foi esse. Se ficou alguma dúvida, deixa o seu comentário aqui embaixo. Alguma sugestão, pode ficar à vontade, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva por gentileza, porque semana que vem tem mais conteúdo, toda semana tem mais conteúdo e eu te vejo lá. Até mais!